Fala pessoal, sou o Gomes e agora finalmente iremos relembrar o Super Canadá 2014. Desde já peço a vocês mil desculpas, pois a internet ficou fraca. E fica difícil, pois pego as imagens na FTV. Logicamente, precisa de internet. Mas após 27 horas, finalmente iremos relembrar a corrida onde Daniel Ricciardo venceu pela primeira vez na carreira. A corrida onde a Mercedes era a favorita, mas veio a dificuldade. E tirando esse caos, teve outro caos na corrida e teve até acidente na última volta. E como o vídeo é meio longo, deixa o like e vamos finalmente para o vídeo. Meu Deus do céu, após 27 horas. A temporada de 2014 tinha um novo regulamento. A temida era híbrida, onde a dominância da Red Bull cairia por terra. E a Mercedes, que tinha apenas 4 anos, subiria ao topo. Nas primeiras 6 etapas, a Mercedes venceu todas, sendo 2 por Rosberg e 4 por Hamilton. E por isso, a tabela, após Monte Carlo, Rosberg liderava. Sim, isso mesmo, com apenas 2 vitórias, ele era o líder. Ele tinha vantagem de apenas 4 pontos. Sobre Hamilton, o segundo, Alonso em terceiro, com aquela Ferrari horrível que saía de frente e de traseira ao mesmo tempo. Ricciardo e Hülkenberg em quinto, fechavam o top 5. E após esse resumo da temporada, chegamos em Montreal. E como não achei nenhum treino, vamos logo para o quali. Uma intro ótima da Globo, tínhamos luz verde para o quali. Então que eu começava. Quando faltavam 12 minutos, o Rosberg fazia um 16.6, logicamente assumia ponto. E depois vimos que o Hamilton travou o pneu na curva 1. E depois de 2 minutos, o Hamilton era melhor que o Nico. E por isso o inglês assumia a primeira posição. Quando faltavam 7 minutos, o Hamilton fazia apenas o 6º tempo. Logo depois, o Hamilton cruzava a linha e melhorava em 6 décimos o próprio tempo. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Bianchi, Maldonado, Kvyat, Ericsson, Kobayashi e o Gutierrez, que bateu no treino sem tempo. E com o tempo quase no fim, o Ericsson bateu no muro. E por isso tínhamos a bandeira vermelha. E depois vimos que o Marco perdeu o carro depois dele subir na zebra. E depois perdeu o carro. E aí já era. Com essa batida, tínhamos o fim do Q1. E aqui foram eliminados Maldonado, Chilton, Bianchi, Kobayashi, Ericsson e o Gutierrez sem tempo. Depois de uma longa espera, tínhamos o Q2. Quando faltavam 11 minutos, Massa vinha bem. E com isso, assumia a primeira posição. As Ferraris horríveis de Kimi e Alonso faziam volta. O espanhol ficou na frente. Quando faltavam 8 minutos, o Ricciardo fazia o 4º tempo. Depois, o Rosberg vinha e ficava em segundo. Mas atrás, o Hamilton não vinha muito bem. E por isso ficava em terceiro. Quando faltavam 4 minutos, seriam eliminados Vergne, Vettel, Grosjean, Kvyat e o Sútil. E com o tempo já encerrado, o Vettel, que estava sendo eliminado, vinha bem. E com isso era o quinto. O Vergne melhorava, mas ficava em risco. Mas pelo menos passava ao Q3. E para fechar o Q2, o Hamilton melhorava. E era o primeiro. E aqui foram eliminados Hülkenberg, Magnussen, Pérez, Grosjean, Kvyat e o Sútil. E na passagem do Q2 para o Q3, vimos bandeira brasileira. E do nada, uma bandeira do Fortaleza. Aquele meme, né? Bom Fortaleza, Montreal, Canadá. Mas depois tínhamos a luz verde para o Q3 decisivo. Quando faltavam 6 minutos, o Rosberg vinha bem. E por isso fazia um 14.9. Enquanto o Hamilton mais atrás ficava em segundo, com 15.0. Depois o Massa cruzava a linha e fazia o 4º tempo. Ele foi em quarto, pois errou no hairpin. E depois, já quando faltavam poucos segundos, o Rosberg fazia o melhor dos todos. E com o tempo já encerrado, o Vettel fazia o 3º tempo. E o Rosberg cruzava a linha e melhorava ainda mais o seu tempo, com 14.8. O Ricciardo ia para quinto. E depois o Hamilton cruzava a linha e ficava em segundo por poucos milésimos. E com isso, Nico Rosberg era o pole em Montreal. E depois vimos que o Hamilton fritou o pneu. E por causa disso ficou em segundo. Mas depois do quali tínhamos o grid formado. Rosberg na pole, Hamilton lado em segundo, fila só Mercedes, Vettel incrivelmente em terceiro, Bottas em quarto, Massa em quinto, Ricciardo em sexto, Alonso em sétimo, Vergne em oitavo de Toro Rosso, Button e Raikkonen fechavam o top 10. E agora vamos para o domingo. E chegamos no domingo e teve uma intro incrível da Globo. Não, apenas vejam. Eles eram amigos, começaram juntos no kart. Mas a disputa pelo título mais importante de suas vidas os afastou. 2 máquinas, 2 pilotos, muitas polêmicas. Lewis Hamilton contra Nico Rosberg. Agora o bicho vai pegar no Grande Prêmio do Canadá.
mas depois tínhamos um calor desgraçado. E depois da volta de formação, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Rosberg largou bem, mas o Hamilton era melhor, e por isso ficaram roda a roda. Até que na curva 1, os dois se tocaram, e o Vettel aproveitava e ia para segundo. Depois de 3 curvas lá atrás, o Bianchi já ficava no muro, e por isso tivemos o safety car. E depois vimos que o Chilton saiu todo errado, e por isso bateu no Bianchi, e aí já era. E o Max Chilton também abandonava. E só na volta 7 foi quando o safety car saiu, e por isso tínhamos a bandeira verde. O Rosberg relargou muito bem, e por isso se ganha na ponta, enquanto o Hamilton ainda era o terceiro. Na volta 10 o DRS era disponível, e por isso o Hamilton já passava o Vettel. Agora o patrão ia para segundo, e já na volta 14 o Ricardo já parava, ia lá e colocava os pneus amarelos. Na volta 16, Vettel e Massa também paravam. E a Williams fez uma parada horrorosa, com um tempo de 7 segundos. E por isso o Felipe perdeu 2 posições. Na volta seguinte, quando o Alonso parava, ele voltava na frente do brasileiro. Mas depois o Massa saía melhor, e com o DRS passava o Kvyat. Na 18, o líder, Nico Rosberg, estava no box. Ele parava, ainda voltava em segundo. E depois, quando o alemão saiu, ele pegou a zebra, perdeu o carro e por pouco não bateu. Na volta seguinte, o patrão estava no box. Ele parava e quando voltava, o Rosberg reassumia a liderança. Na volta 23, o Vettel chegava no Hülkenberg, enquanto lá atrás, o Maldonado tinha seu carro danificado. E por isso o Pastor estava no box. Mas depois, lá na frente, o Vettel ia com tudo e mergulhava. Mas o Nico saía melhor e dava o X. E por isso o Vettel seguia em quinto. Na volta seguinte, o Hamilton tirava toda a vantagem. E por isso já tinha o DRS disponível. E na volta 25, o Hamilton ia de novo. E no final da reta, o Rosberg fritava o pneu. E por isso o alemão passava reto. Ele ia pelo caminho, mas seguia na frente. E depois lá atrás, o Massa passava o Alonso. E com isso era o oitavo. Na 31, o Bottas chegava no Vettel. O Seb já estava preso atrás do Hulk. Já na volta 35, era o Ricardo quem chegava no trem do Hülkenberg. E depois o Pérez finalmente parava no box. Ele ia lá e colocava os pneus macios, os pneus amarelos. Na volta seguinte, o Bottas já parava de novo, porque ele estava naquele trem do Hülkenberg. E na 37, o Vettel também parava. Enquanto Hamilton falava no rádio que perdia potência. Na volta seguinte, o Rosberg também falava que não tinha potência. E depois era o Ricciardo que parava no box. Na volta 32, o Hülkenberg tirava quase 2 segundos da vantagem do Hamilton. E só na volta 42 foi quando o Hulk parava e trocava os pneus. E depois víamos que o Massa tirava de 2 até 3 segundos do Hamilton. Na 44, o engenheiro do Rosberg comunicava ao alemão que os dois tinham problemas. E isso não tinha como ser resolvido. E depois o Nico parava no box. E quando voltava, o Massa ultrapassava. E com isso o Brasa era o segundo. O seguinte, era Hamilton quem parava. E com isso na pista, o Felipe assumia a liderança. Então agora era Massa, Hamilton e Rosberg no pódio. E depois no hairpin, o Lewis errava. E com isso o Nico ia para segundo. Mas depois o Hamilton pegava o vácuo. E contudo, ficava roda a roda com o Nico. E no fim da reta, o Hamilton passava reto. Mas depois o Lewis já devolvia a posição. E com essa briga, o Massa fugia na frente. E depois, se a fumaça do carro do Hamilton. E por isso passava reto. Logo depois vinha o rádio, onde o Lewis falava que o freio foi-se embora. E por isso ficava lento. Já perdia posições. E demorou um pouco, mas o Lewis estava no box. E depois já chegava no pit da Mercedes. Então Lewis Hamilton abandonava a corrida. Na volta 48, o líder Massa parava no box. E com isso, quando voltava, ele caía lá para trás. E com isso Pérez era o segundo. E já tirava 4 segundos da vantagem do Rosberg. Na volta 50, o Sérgio chegava no Rosberg. Mas o Nico conseguia segurar o trem do Pérez, que tinha Ricardo e Vettel. Na 57, lá atrás, o Hulk voltava a ter um trenzinho, pois segurava Bottas, Massa e Alonso. Mas depois no hairpin, o Valtteri metia o loucaço e mergulhava, mas perdia o carro e passava reto. E o Massa aproveitava e passava o Bottas. E por pouco também não passava o Hulk. Mas depois o brasileiro abria asa, pegava vácuo e ia com tudo. E com isso passava o Hülkenberg. E agora era o quinto. Na volta 59, depois que o Felipe saiu do trânsito, ele conseguiu fazer volta rápida. E em busca do Vettel, que era o quarto. E na volta 63, o Massa chegava no Vettel. E automaticamente já chegava no Ricardo e também no Pérez. E na volta seguinte, no hairpin, o Vettel errava. E por isso Massa ia com tudo, pegava e ficava roda a roda com o alemão. E por pouco não conseguia a manobra. E na volta 65, o Pérez falava que perdia a velocidade. Por isso na curva 1, o Ricardo ia por fora. Pegou grama, mas passava o mexicano. E com isso, ia para segundo. E na volta 68, o Pérez segurava o Vettel e também o Massa. E lá na frente, o Ricardo chegava e passava o Rosberg. E com isso, assumia a liderança. Para a alegria da
da Red Bull. Na volta seguinte, o Pérez saiu mal no hairpin, e por isso Vettel saiu melhor e passava o mexicano, que agora era o terceiro. E depois o Daniel gerou a volta final em Montreal. E depois o Massa batia no Pérez. E foi uma pancada forte, hein? Com essa batida tínhamos o safety car. Mas depois lá na frente, com corrida sensacional, aproveitando os erros dos outros. Pela primeira vez, Daniel Ricciardo vence a Fórmula 1 e vence o GP do Canadá. Rosberg, milagroso, em segundo, e o Vettel fechou o pódio em terceiro. E depois, no parque fechado, o Ricciardo comemorava a la Gabigol. Mas depois dessa prova, o Hamilton foi melhor que o Nico. E por isso, conquistou o campeonato no GP de Abu Dhabi. Numa corrida, já falei aqui. Mas foi esse vídeo de hoje, e é isso, deixa o like. É isso, meus manos, pois esse vídeo nos vemos no domingo, com o vídeo do Palou. Outro que atrasou também, mas o vídeo tá legal, tenho certeza, um pouco. Mas é isso, me desculpem pelo atraso gigantesco de 1 dia e 3 horas. Mas é isso, muito obrigado, 3 dias, falou e fui.